Olá, todo mundo conhece ou pelo menos já ouviu falar sobre dinossauros. É fato que essas criaturas nos intrigam, não só na ficção, mas também no meio científico. Então corre, pega a pipoca e vamos ao vídeo. Veremos essas e outras coisas a seguir. Mas o que a ciência nos diz sobre a coloração da pele desses animais? E o que sabemos a respeito do seu tão temido rugido? Os dinossauros viveram na Terra entre cerca de 215 a 65 milhões de anos atrás, nos períodos geológicos, classificados como Triássico, Jurássico e Cretáceo. Mas, nem todas as espécies viveram na mesma época, e também não foram extintos ao mesmo tempo, cada um viveu no seu período de tempo. Como os dinossauros viviam por todo o planeta, seus fósseis são encontrados até hoje em todos os 6 continentes da Terra. Sem contar, que poderiam viver em qualquer tipo de ambiente, desde florestas tropicais a desertos secos e severos. A maioria dos dinossauros, se não todos, botavam ovos e eles faziam grandes ninhos para seus filhotes, que cresciam rápido, e atingiam o tamanho adulto em 7 ou 8 anos. Estima-se que os dinossauros viviam por aproximadamente 100 anos. Haviam dinossauros tão pequenos quanto uma galinha, e outros tão grandes que chegavam a pesar cerca de 100 toneladas. Alguns pesquisadores acreditam que os dinossauros tinham a pele verde ou cinza, já outros creem que poderia ser colorida, variando de acordo com a espécie. Outra curiosidade, é que pesquisas recentes apontam para que o Tiranossauro Rex, esse aí da imagem, não era tão veloz como na ficção, devido ao seu tamanho e peso elevados, isso prejudicaria muito a sua locomoção. Alguns registros históricos mostram achados descobertos há cerca de 6.000 anos atrás. São pedras e rochas entalhadas com desenhos de humanos e dinossauros vivendo em perfeita harmonia. Isso sugere que a convivência de humanos com dinossauros datam de apenas alguns milhares de anos. Mas como isso seria possível, considerando que ambos viveram em épocas tão distantes? Na verdade, no meio científico, isso é muito controverso, para não dizer impossível. Porém, uma descoberta recente em um fêmur de um dinossauro, onde os cientistas decidiram quebrá-lo, mesmo com relutância dos demais estudiosos, e por mais incrível que pareça, comprovaram a existência de tecidos mole, como filamentos flexíveis e transparentes, que se assemelham a vasos sanguíneos. Mas tudo isso gerou muita discussão e debates, já que aqueles tecidos mole encontrados no interior do fêmur jamais poderiam permanecer frescos se fossem expostos à fossilização por milhões de anos, ou seja, isso sugere que os dinossauros foram enterrados há apenas alguns milhares de anos.
o que explicaria os desenhos de dinossauros e humanos juntos há cerca de 6.000 anos. Assim faria mais sentido o porquê de ambos estarem juntos nos desenhos entalhados em rochas e cavernas. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. O que os livros de história nos contam, é que os dinossauros foram extintos há pelo menos 65 milhões de anos atrás, mas até que ponto podemos acreditar nisso? Será verdade mesmo? Em relação à extinção dessas feras, é tudo muito incerto, pois ainda não se sabe ao certo qual foi o real motivo que ocasionou a extinção em massa desses animais. Mas, o mais provável é que tenham sido acometidos por um meteoro devastador, porém existem outras teorias, como sugerem alguns estudiosos, tais como, teriam morrido gradualmente devido à Terra esquentar ou esfriar demais em determinada passagem da história, por um longo período de tempo. Porém, a teoria mais aceita, é que um meteoro colidiu com a Terra, formando uma nuvem de poeira por anos, o que bloqueou a passagem de luz e sol para as plantas, impedindo o seu crescimento. Neste caso, como as plantas pararam de crescer, os herbívoros morreram de fome, e consequentemente os carnívoros que os caçavam. Alguns antepassados do sapo, cobra, tartarugas, lagartos, aves e mamíferos, viviam naquela época, mas a ciência não sabe por que eles sobreviveram à catástrofe e os dinossauros não. O mais correto seria afirmar que, os dinossauros não viveram naquela época, assim como supostamente acreditam os cientistas que pesquisaram o fêmur recente com tecidos frescos, mas algo dessa envergadura, nunca seria admitido pela ciência moderna. Mas enfim, o que se sabe sobre o som dos dinossauros? O que a ciência explica sobre esse assunto? Segundo eles, os crânios eram como câmaras ocas cheias de septos, então, o ar ao passar por essas câmaras formavam o som dos dinos. Algumas espécies como a da foto, ampliavam o som por conta do alongamento dos seus crânios. Como há uma grande infinidade de formatos de crânios diferentes, a gama de sons é gigantesca. Acredita-se que dinossauros pequenos tinham sons como chiados, semelhante ao som de aves, os herbívoros sons parecidos com o de porcos, já o grande predador Tiranossauro Rex, não tem um som definido pela ciência, mas sugerem que seria um rugido ou algo do tipo. Um novo estudo de cientistas americanos e canadenses, aponta que, dinossauros tinham penas e emitiam sons parecidos com de pombas e avestruzes e jamais rugiram em sua vida, nem mesmo o temido Tiranossauro Rex, que por sua vez perderia o título do grito mais aterrorizante dentre os dinossauros já existentes. Dessa forma, concluímos que os sons emitidos por dinossauros em filmes como Jurassic Park, entre outros, são mera ficção científica, considerando que até os dias atuais, não há uma tese bem estabelecida e concreta, que defende com unhas e dentes uma explicação lógica e razoável para este assunto. É tudo muito vago e especulativo. Obrigado pela presença. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Te vejo no próximo vídeo.